Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É um grande prazer, uma grande alegria, uma satisfação a gente estar aqui mais um domingo para o estudo do Evangelho, seguindo o roteiro do Evangelho no Lar. Esses domingos que são tão acolhedores para todos nós, né? Em que a gente vai vendo aqui os corações amigos chegando. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Murilo. Oi, Irma. Suzana, querida, boa noite. Boa noite, Preta. Eu tô vendo que já tá por aqui a nossa convidada chegando. Vamos lá. Acabei de aceitar aqui o convite, daqui a pouquinho ela já deve aparecer por aqui. Oi, Sol, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda ao Evangelho no Lar. Obrigada. Muito bom. A gente está aqui dando boa noite para o pessoal que está chegando, o seu França, o Nilton, a Cláudia, a Juliana, tantos corações queridos, né, que estão sempre com a gente. E, pessoal, essa é a Sol, né? Vamos recebê-la com todo o nosso carinho. Ela também assiste aqui o Evangelho, ela é trabalhadora da nossa casa, monitora do grupo de estudos de introdução, os estudos da doutrina espírita. Também às quintas-feiras estamos juntas na doutrinária de quinta-feira, então é muito bom estar com a Sol mais um pouquinho aqui também nesse domingo. Hoje, gente, a Verdade. gente vai dar sequência no capítulo 23 do nosso Evangelho, que fala da moral estranha, né? Que Kardec coloca aqui para gente passagens de Mateus, de São Lucas. Nesse caso de hoje, a gente vai falar mais de um trechinho, dois versículos de São Lucas, em que a gente, quando lê de uma forma rápida, né? Quando a gente não se detém ao sentido espiritual desses trechos, a gente por vezes estranha e fica pensando, nossa, seria contraditório ao que o Cristo, a boa nova que o Cristo veio trazer para a gente, essas palavras, né? Com certeza não são, né? Cristo não se contradisse. Então, demanda da gente um pouquinho mais de esforço na compreensão dessas partes que a gente começou lá, quem não odeia seu pai e sua mãe. Depois a gente falou sobre abandonar pai, mãe e filhos. E hoje a gente vai falar de deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, antes da gente iniciar, só lembrando que a gente segue o roteiro do Evangelho no Lar, que é um convite para que todos nós façamos os nossos lares, sigamos esse roteiro, que basta um dia na semana, um horário definido, para fazer uma prece, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser seguida assim como a gente faz, né? Pode ser também uma abertura aleatória do Evangelho ou de outra obra espírita que lhe agrade. Faz a leitura, tece comentário sobre o que tocou você, sobre o que você pretende mudar ou implementar na sua vida, uma prece final e é isso. Simples assim. Importante é essa nossa disciplina de estar olhando para nós mesmos, para nossa família, criando esse ambiente no nosso lar também. Sol, vou te convidar então para fazer a nossa prece inicial, pode ser? Pode. Obrigada. Então, convido a todos a fechar os olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, nos abster dos problemas mundanos, das dificuldades, e pedir auxílio da divindade para que possa nos intuir, nos ajudar a absorver o máximo possível do conhecimento neste momento, que possamos nos unir em energia nesse pensamento, nessa luz que se cria neste momento, nesse ambiente, usando a tecnologia, se expandindo pelo nosso lar, indo até os nossos familiares e amigos conectados. Que possamos ter um ótimo evangelho, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sol. Então, para quem quiser nos acompanhar, a gente vai ler esse trechinho, não é longo, a gente vai ler na íntegra, tá? São 3 parágrafos dos itens 7 e 8, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus.
Isso está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Aí os comentários de Kardec. O que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, primeiro, que na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então, essas belas palavras, né, de Kardec trazendo para a gente um pouco mais de luz para a nossa interpretação desse trecho, né, Sol, que pode trazer um pouco de confusão à primeira vista, né? A gente precisa, inclusive, voltar lá naquela época, né, em que foi dito isso por Jesus, para entender que para um rapaz naquela cultura hebraica, né, não faria nenhum sentido, né, que ele estivesse, o que a gente pode pensar, né, então o velório do pai estava em andamento, né, naquele momento, por isso ele pediu a Jesus para enterrar o pai. Não se tratava dessa situação, né? Quem conhece a cultura hebraica, eu pessoalmente não conheço, mas estudei fontes, né, de pessoas estudiosas, né, que dizem claramente que não é possível conceber essa possibilidade, viu? Não haveria nenhuma chance de ser isso. Em função das questões, né, daquela cultura, o filho precisava estar, sim, presente lá naquele momento, né? E por quanto tempo durasse as cerimônias, né? Então não era o caso do pai já ter morrido, era o caso dele estar preocupado com o advento de uma potencial morte. Pois bem, e essa preocupação, né, que ele tinha, né, só acho que Jesus ouvia os nossos anseios, né? Jesus ouve os nossos anseios, né? Ele não ouve a palavra ali dita, né? Ele não estava ali cercado de homens materializados, ele estava, se via, né, com espíritos, ali falava para os espíritos imortais, né? Em todos os momentos, né, só. Então ele com certeza capturou a intenção daquela fala do rapaz, da pergunta do rapaz, né? E respondeu de acordo. Conta pra gente um pouquinho dos teus estudos sobre esse trecho, Sol. O que te trouxe assim mais forte essa leitura? Eu vejo aqui que o jovem se sente atraído, né, pelo aquele momento, pela forma que Jesus vinha trazendo uma conduta diferente, um olhar diferente para o mundo, né, que ainda naquele momento era muito pequeno, estava na sua infância ainda, né, o olhar para a espiritualidade, e ele queria seguir Jesus, mas ao mesmo tempo havia a preocupação da família, como ia ficar a estrutura, né, a questão material. E acho que a gente ainda se vê muitas vezes no divisor de águas, né? Pela nossa família, ou pelas pessoas que a gente convive, não comungar da mesma ideia, né? Mas Jesus sempre nos traz isso, né? Olha, a espiritualidade é o caminho. Então, ela vai te transformar. Então, eu entendo aqui como um chamado. Onde
é importante a gente olhar, como Jesus diz, essa diferença, né, do que seria morte e o que seria vida nesse contexto aqui. Onde nós, encarnados hoje, o que seria estar vivo, né? Estar vivo seria estar atento a esse olhar, à espiritualidade, pessoas alegres, dispostas, disponível em adquirir mais conhecimento, querendo se autotransformar, olhando para dentro de si, entendendo as nossas próprias dificuldades, porque Jesus, ele nos traz esse olhar para nós, não para julgar o próximo. O próprio Evangelho no Lar também faz isso. A gente está aqui para trabalhar e estudar a palavra de Jesus e olhar para dentro de nós. Tentar entender as nossas feridas, as nossas dificuldades. Que tudo se resume a como nós olhamos o mundo, né? Então, estar vivo é ter essa preocupação, é ter esse olhar. E a morte seriam pessoas que estão ainda amortecidas para esse olhar, para esse ângulo, né? Pessoas que ainda estão envaidecidas, orgulhosas, vivenciando vícios, e não se importando, não empáticas com o próximo, né? Então, a gente precisa parar, esse chamado seria o quê? Como que a gente está vivendo essa oportunidade terrena, essa vida, essa encarnação? Nós estamos buscando a nossa evolução moral, nós estamos confrontando os nossos medos, as nossas dificuldades, com esse olhar, estamos auxiliando as pessoas, a nossa família, os nossos amigos, somos empáticos, caridosos, como família, amigos, vizinhos, né, como eu estava falando, lembramos que tudo que nós temos, nada nos pertence, tudo nos serve como ferramenta para conseguir conduzir a nossa jornada evolutiva. Lembramos de Jesus todos os dias, em todos os momentos, ou somente naquela oração antes de dormir, ou muitas vezes nem assim. Então, orar pela manhã, oramos na refeição, oramos na dificuldade, só na dificuldade ou também na alegria. E tudo isso faz com que a gente viva Jesus. E aí, a espiritualidade muito esperta, como ela não dá ponto sem nó, durante essa semana, em conversa com meu pai, que ele deve até estar por aqui assistindo, ele me trouxe uma passagem do livro Renúncia, sobre a Alcione, que é a personagem principal do livro. E eu achei muito interessante e fui atrás, e hoje eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra falando sobre essa passagem, aonde, só contextualizando para quem não conhece o livro, em Renúncia, Alcione é a personagem principal, ela é um espírito bem mais evoluído, não havia necessidade de encarnar novamente, mas ela solicitou para vir auxiliar seus entes queridos, né? E foi isso lá pelo século XVII, e ela conviveu muito com um padre, que não me recordo o nome agora, mas esse padre era Emmanuel, uma encarnação de Emmanuel. E a definição que ela trouxe, que vem de encontro com o que a gente está falando aqui, é sobre a definição da jornada da apresentação do Espírito ao Evangelho em 4 etapas. Que isso me pegou muito, assim. Te confesso que me vi até emocionada durante a palestra, quando eu estava vendo. O primeiro passo, Haroldo passa esses 4 passos, mas eu vou trazer muito do que ele falou, que eu achei que contextualizou bem. A primeira seria conhecer, que é estudar, ir atrás da informação, é o que a gente está fazendo aqui, leitura, né, do Evangelho, conhecer os livros, e o Espiritismo traz muito conteúdo sobre isso. Então, é uma parte muito proativa, onde eu me disponho a ir atrás da informação e absorver essa informação. O segundo item, até ele fala algo que um pouco doloridinho, mas ele fala assim, que nós encarnamos várias vezes, milhares de séculos, e saber decorado histórias, a localização geográfica, nomes, páginas, isso até é muito simples, e nós vivenciamos isso muito tempo. E até ele diz assim que muitas vezes saber isso de cor pode ser até um intelectualismo vaidoso e soberbo, né? Ou seja, às vezes isso também vem só da boca para fora, né? Saber disso. Então, a primeira etapa é essa. A segunda
é meditar. Já é uma ação um pouquinho mais passiva. É parar para refletir sobre o que você acabou de absorver. Então, parar em oração, contemplar, ser mais receptivo, repousar a mente, é o que a gente estava fazendo aqui, antes de iniciar o Evangelho. A gente parou para orar e pedir aos mentores que nos auxiliassem na reflexão, que nós vamos fazer aqui hoje. Então, nesse momento, a espiritualidade vem. Nós somos mais passivos. E aí a gente tem os insights, né? Não, então você está fazendo a sua parte, agora a espiritualidade também vem te ajudar, né? Então, conhecer e meditar. A terceira parte, sentir. Então, aí é onde a gente começa a ser benevolente. E permitir que o Evangelho eduque os nossos sentimentos. Então, a gente começa daí a refletir, a gente já refletiu sobre, poxa, eu preciso talvez perdoar agora. Acho que eu estou me sentindo um pouco mal diante de tudo que eu estou aprendendo e absorvendo e refletindo. Agora eu preciso começar a transformar minhas emoções. Então, eu sinto a necessidade de fazer isso. E a quarta parte seria viver, seria ter o hábito de fazer acontecer, né? Então, olha quantas etapas. Aqui, a gente começa a rever as nossas escolhas e, com isso, vão mudando os nossos ciclos. A nossa família, muitas vezes, os nossos amigos, porque mudamos o nosso hábito, né? Mudamos o que pensamos, o que escolhemos para a nossa vida, para a nossa vivência. E daí Haroldo diz o seguinte, junto a isso, ele traz a fala de Emmanuel, que é: duas asas nos levarão ao mundo dos celestes. Mundo dos celestes seria a evolução dos espíritos, seriam os seres celestiais, né? Os espíritos celestiais, aqueles bem evoluídos, né? E que seriam essas duas asas? Sabedoria e amor. E esses quatro passos que a Alcione diz, seriam como se fossem as bases de uma mesa. E que a gente pode dividir elas da seguinte forma. Conhecer e meditar seria a parte intelectual, né? O conhecer seria a parte de estudar, inteligente, né? Ali. O meditar também, usando mais a parte intelectual, e isso nos remetendo à parte da sabedoria, a asa da sabedoria. E o sentir e viver, a parte do afeto, do amor. Então, somente com essas duas asas e passando por toda essa jornada da espiritualidade, né, que a Alcione foi muito bem-vinda, nós vamos conseguir continuar a nossa jornada evolutiva. Então, olha que chamada e que responsabilidade que tu me trouxe, né, Emília, de vir aqui falar um pouquinho sobre isso, para a gente falar um pouquinho sobre amor, sobre Jesus e quais estão sendo as nossas escolhas para a vida, né? Será que a gente está realmente vivendo? Em que etapa, como meu pai mesmo me falou quando a gente estava conversando, em que etapa que a gente está? A gente está só conhecendo? A gente está meditando? A gente está onde? Eu acho que eu vou um pouquinho mais. Se a gente ousa dizer que a gente já está vivendo, a gente está sendo constante? Porque às vezes a gente pode estar nesse momento de viver, né? Aqui, mas ainda estamos nas nossas nuances. E por isso a importância de estar com o olhar sempre atento a tudo. Ai, que delícia te ouvir, Sol. Obrigada, viu? Uma excelente reflexão mesmo, como a Fábio falou aqui. E a gente foi exatamente por esse caminho, né? Perguntamos aqui para os nossos amigos aqui no Instagram. Inclusive, pessoal, fiquem à vontade para colocar seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas sobre esse trecho. Nós perguntamos como é que as pessoas estavam cultivando a vida, só, que é justamente isso que você traz, né? Esse convite de Jesus para que a gente viva, né, essa vida em plenitude. E olha que respostas legais que vieram por aqui. Muita gente falando de esforço, que ainda não chega na plenitude, mas se esforça, né? Dicas para que a gente agradeça. Então, eu vivo em plenitude quando eu agradeço mais, né? Cuidando da saúde física, da saúde espiritual, privilegiando as boas ações, os laços de afeição. Procuro viver dando atenção à saúde física, mental e espiritual.
prece, ações no bem, bons pensamentos, convivendo com família e amigos, buscando viver o presente, que é justamente esse ponto que você trouxe do meditar, né? Acho que quem tem esse hábito do meditar está presente, né? Ser grata às bênçãos e praticar o bem, e no dia a dia vivendo com gratidão, amando e aprendendo a amar mais. Eu gostei muito dessa do aprender a amar mais. É uma prece que eu sempre faço também, né? Esse pedido para Deus e para Jesus. Você falou sobre decisão, só eu me lembrei, né, que de fato, né, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Jesus está chamando ali o rapaz para essa decisão importante, né? É aquela encruzilhada que a gente se encontra de vez em quando na vida, ao longo dessas encarnações, pelo menos aqui nesse planeta de provas e expiações, né? Em que a gente tem ali a encruzilhada do ter e do ser, né? E Joana de Ângeles, no primeiro livro da série psicológica dela, Jesus e a Atualidade, tem um capítulo que chama Jesus e Decisão. E adivinha o tema que ela traz nesse capítulo? Justamente essa passagem de Lucas, do rapaz, né, que Jesus convida ele para segui-lo, e o rapaz tem que tomar uma decisão. Inclusive, Joana nos revela que esse rapaz não seguiu Jesus, que ele escolheu ir até o pai, né? E ela deixa bem claro, assim, né, que o desejo de estar presente no velório e a inumação do cadáver tal significasse a preocupação de ser visto como filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Alguma disposição testamentária provavelmente exigia o cumprimento desse dever final, sob pena de perder o legado. Então, a sua presença não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse subalterno. Né? Então, de fato, é essa questão que você nos coloca dessa decisão entre a gente atender as nossas demandas materiais, né? Ou a gente atender as nossas demandas evolutivas, né? Da sabedoria e do desenvolvimento do amor. Sol, eu fiquei pensando assim nessa passagem, né? Das vezes na minha vida que ela apareceu, e eu lembrei da interpretação que eu tinha dela anos atrás, quando menina, né, fazia o Evangelho no Lar com a minha avó, e eu lembro de ouvir essa passagem e pensar que significaria a gente não cultuar a morte. Eu, por um tempo na minha vida, achava que Jesus tinha dito deixai aos mortos, né, que cuidem dos seus mortos, por um chamado para que a gente valorize a vida e as pessoas em vida. Eu ainda acho que é uma interpretação ok, mas ela é limitada, né? Sim, Eu hoje, com um pouquinho mais de vivência, eu consigo olhar um pouquinho mais e entender que, opa, não para por aí, não é só isso, né? É também a gente, de fato, olhar para a vida espiritual, acima dos interesses terrenos, né? Que é o que Kardec nos coloca aqui. E Emmanuel vem trazer isso para a gente de forma bem taxativa. Ele diz assim: Jesus não convidou o rapaz dizendo deixe que os cadáveres enterrem os seus cadáveres. Então, ele não estava falando da morte física, sim. definitivamente. Ele estava falando de uma outra morte. Que morte é essa? Né? É a morte que, de fato, esse apego material acaba nos legando a esse apagamento, né? A essa morte espiritual, a esse morrer por dentro. Né? Que eu acho que é a coisa mais triste que tem. A gente, quando está com a mente muito preocupada com as coisas do agora e não consegue se despertar emocionalmente, né? Para se conectar com as pessoas. Você falou muito da empatia, né? Fiquei até emocionada com esse teu convite. Porque, de fato, quando a gente consegue olhar o outro e viver, né, a nossa vida cercado dos nossos amores e amar mais, como disse o nosso colega no Instagram, nosso amigo no Instagram, é sobre isso. Viver é sobre isso. É sobre a gente se superar, né? Sair da gente, né? Sair desse ego e conseguir ir além, né? Eu até escrevi aqui que a gente tem esses cuidados, né? Com a morte no momento assim do velório e tudo, né? Isso vem de uma questão, lógico, que foi assumindo uma questão cultural, mas lá nos tempos remotos era uma questão de saúde pública, né? Não se podia lidar né, o corpo em decomposição, ele é alvo, né, de doenças que são muito graves se deixar que elas espalhem, né? E elas espalham.
Então, tem uma questão de saúde pública muito importante sobre cuidar do embalsamento e tudo mais, né? Que isso, né, desde os tempos, né, de 10 mil anos atrás, vamos pensar nas primeiras civilizações. E o cuidado da morte espiritual. Será que a gente não corre riscos também de vírus, né? de larvas mentais, quando a gente se deixa contaminar pela morte É, até, espiritual? até, eu não lembro o nome da pessoa agora, mas que estava refletindo sobre essa passagem também, e ela disse que quando a gente atingiu esse ângulo diferente, né, essa visão diferenciada, e a gente vai tentar auxiliar as pessoas, e muitas vezes a gente é desprezado. A gente tenta abrir o olhar da pessoa para um outro lado, trazendo ela para a espiritualidade, para refletir sobre as suas ações, ou de repente para uma melhoria de vida, e a pessoa nos ignora, nos repudia, ou algo assim. E isso pode nos puxar para baixo também, né? A gente pode voltar para aquele lugar. Então, por isso que eu comentei que a gente está nessa nuance, né? É difícil manter uma constância. Às vezes a gente até consegue obter talvez esse sucesso, né, de vivenciar a palavra de Jesus, vivenciar a melhora espiritual, moral até do nosso ser, mas logo a gente volta para um outro caminho, enfim. O importante é estar evoluindo, né? Sim, Emmanuel nos traz esse alerta para que a gente não se deixe apegar, né? Que ele diz assim, que há criaturas impulsivas em sepulturas de espinhos e mentes preguiçosas em sepulcros de miséria. Se proclamardes a verdade para essas almas cadaverizadas no esquecimento da lei divina, de certo responder-vos-ão com a inércia, com a ironia, com a imobilidade e com a negação. Então, aí, para mim, são 4 situações indicativas de morte espiritual, né? Ou que a pessoa, de fato, está apagada em si, Todo mundo né? tem o seu momento de despertar. Tem. E não estou Era falando isso só que eu ia da completar. espiritualidade. Se a gente for para a parte psicológica, até, que eu acho que tem uma amiga minha também psicóloga aqui, acho que ela vai concordar comigo, na psicologia também, às vezes você desperta, você faz parte de um cenário com várias pessoas, e você desperta para uma visão diferente que aquilo te liberta, te aflora, né? E se você compartilhar a tua vivência com aquela pessoa que também estava contigo naquele cenário psicológico, naquela situação, a pessoa pode não interpretar igual, pode até ficar brava contigo, porque ela não está no momento dela, ela não Exato. atingiu aquele lugar, aquele cantinho dela, né, para aflorar Demanda também. respeito, né? Só com essa pessoa também. Mas nessa hora a gente precisa lembrar de Jesus, né? Sim, A gente vai, nesse momento de despertar, seguir o nosso caminho ou manter-nos apegados aos hábitos por outras questões, talvez e mais mudar não é materiais, fácil. Mudar não né? é fácil. Não é fácil. E aí, Emmanuel, né, vem nos convidar. Eu vou ler para a gente assim como um convite, eu ouvi isso, sabe? Procuremos, pois, a vida, descerrando o nosso coração ao constante trabalho no bem infinito, porque, em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando-se sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida imperecível, com eterna libertação. Então, é esse o convite, para que a gente trabalhe no bem, para que a gente se mantenha vivos, espiritualmente vivos, e que nessas encruzilhadas que a gente lembre de Jesus e desse convite, a decisão, né? Porque são às vezes em pequenos momentos do dia a dia que a gente se encontra com essa pequena decisão. Opa, vou por aqui, vou manter velhos hábitos, atavismos, né? Ou vou por esse outro lado que é novo, que vai dar frio na barriga, que eu não sei se eu vou vencer, se eu vou conseguir ser constante, mas eu sei no fundo da alma, a gente sabe, na consciência a gente sabe quando é o caminho do bem, que nem sempre é o mais fácil, né? Acho que nunca é mais fácil. Quase nunca, né? É, Então,
Os amigos comentaram aqui, Sol, que te ouvir foi um sol para essa noite fria. Ah, Que você aqueceu os corações. Muitos agradecimentos, as palavras, a reflexão sobre desapegar das coisas materiais. Obrigada também a todos vocês, pessoal que comentou, né? Todo mundo que comentou. A Fábio brincou aqui, qual é o nome do padre, né? Eu dei uma pesquisadinha rápida aqui, o padre do Renúncia, que é uma das encarnações da semana, é o padre Damiano. é. Eu também não lembrava, porque são tantos personagens e tantos livros que eu fiquei, não, peraí, esse é o Manuel da Nova, opa, foi em outra encarnação. Então, era o Damiano nessa história. Gente, muito bom, viu? Bom demais. E vamos então para a nossa prece final, desejando que seja uma semana de muita vida, de muita luz nos nossos dias. Lembrando Obrigada do mais uma vez, pessoal. lembrando desse convite, né? De sempre colocar Jesus no nosso dia, nos nossos pensamentos. Às vezes a gente não tem o hábito, mas a gente começa com uma oraçãozinha uma oração de manhã, uma bênção ali na hora da refeição, lembrando dele em tudo, né? Porque eu acho que é tão comum a gente lembrar só no momento de tristeza, no momento de desafio, mas nos momentos de alegria ou em pequenas coisas do nosso dia a gente esquece. E é nesses pequenos momentos que a gente vai mudando os nossos hábitos, indo atrás de informação, mudando o ciclo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, os acontecimentos, porque a gente muda a energia, o magnetismo, tudo ao nosso redor. Então, tudo tende a melhorar, a florescer. Então, eu só posso desejar a todos uma semana mais florida, com mais desafios aí possíveis para a espiritualidade e para a renovação. Sim, seja. É praticamente uma prece essa tua mensagem. Mas para a gente não perder o hábito, vamos nos colocar numa posição então confortável, manter os pensamentos elevados, uma atitude de profundo agradecimento a Jesus, nosso amigo e mestre, por nos fornecer tanta luz, tanta vida, tantos ensinamentos. Que a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nós possamos seguir com eles ao longo da semana, mantendo essas nossas vibrações elevadas por meio dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e dos nossos atos, que sejam no caminho do bem, no caminho da vida espiritual e da nossa evolução. Uma excelente semana a todos e até o próximo domingo. Que assim seja. Até o próximo domingo. Obrigada e até a próxima, Sol. Obrigada, Primeiro Lene. de muitos, viu? Tchau, querida. Tchau.